Olha, toda grande história que a gente ama tem um vilão que é inesquecível, né? Mas e a história de origem do primeiro e maior de todos eles? Vamos mergulhar fundo na lore do antagonista original do universo. Se prepara, porque isso aqui não é uma aula de religião. É a análise da queda de um personagem que, saca só, começou perfeito e se corrompeu por dentro. Para pra pensar um pouquinho. Dos vilões da Marvel até os chefões de videogame. O que é que todos eles têm em comum? Aquela fraqueza, sabe? Aquele defeito de fabricação que no final sempre causa a derrota deles. Qual que é? É isso aí, o orgulho. Aquela certeza absoluta de ser o centro do universo, invencível, melhor que todo mundo. É tipo o bug original no sistema, sabe? O código malicioso que consegue corromper qualquer programação, por mais perfeita que seja. E a história de hoje é a prova definitiva disso. Beleza, vamos começar. A nossa história parte de uma figura histórica, o príncipe da cidade de Tiro. Só que esse cara não era um líder qualquer, não. Ele tinha um ego tão gigantesco que ele se via jogando a vida no modo Deus, como se tivesse todos os macetes e a invencibilidade ativada no jogo. E assim, isso não é força de expressão, não. A Bíblia, lá no livro de Ezequiel, registra as palavras do próprio cara. Ele não só se achava divino, ele afirmava que sentava no trono de Deus. O nível de arrogância aqui, gente, é simplesmente cósmico. Historiadores até acreditam que esse rei era um tal de Itobal II. Mas o tipo de orgulho que a profecia descreve vai muito além da vaidade de um rei comum. É tipo aquele influenciador que ganha milhões de seguidores, começa a viver só para a câmera, esquece que tem uma pessoa real ali por trás e passa a acreditar que ele é a própria perfeição que ele vende online. E é exatamente aqui que a história dá uma virada e fica muito mais interessante. Porque lá atrás, teólogos muito importantes como Orígenes de Jerônimo leram essa passagem e sentiram que tinha algo estranho ali. A descrição simplesmente não batia com a de um simples mortal. Tinha alguma coisa a mais rolando nos bastidores. A pergunta que eles fizeram, e que a gente vai investigar agora, é a seguinte: será que o profeta Ezequiel estava falando só desse rei humano? Ou será que ele estava usando a arrogância desse rei como um espelho para descrever uma figura muito mais poderosa? Agora, olha que fascinante essa comparação. De um lado, a gente tem um rei humano, mortal, rico, poderoso, ok? Do outro, a profecia descreve um querubim ungido, um ser celestial perfeito, que morava no Éden, o jardim de Deus. As descrições são, assim, totalmente incompatíveis. Nenhum rei humano jamais se encaixaria nesse perfil cósmico. Então a gente chega no ponto crucial. O texto está descrevendo um personagem que, nos games, a gente chamaria de S-tier, nível S, sabe? Aquele tipo de personagem que está no topo da cadeia alimentar cósmica. A conclusão é que Ezequiel estava usando a figura do rei para revelar a história de origem de um ser angelical de poder inimaginável, antes da sua queda, Lúcifer. Certo, mas se esse ser foi criado perfeito, o que foi que deu errado? Como é que uma criação impecável se rebela? A resposta está num bug interno, uma falha de caráter que ele mesmo escolheu ativar: o orgulho. Dá uma olhada nas especificações originais dele. Era o selo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em beleza, um querubim guardião, tipo uma guarda de honra celestial que andava no meio do brilho da presença divina. Resumindo, uma obra-prima da criação. E aqui a gente vê direitinho como tudo desmoronou. Foi um processo, sabe? Ele foi criado perfeito. Mas aí começou a se admirar demais, a focar tanto na própria beleza, no próprio poder, que o coração dele se encheu de orgulho. E desse orgulho nasceu o desejo de não só refletir a glória do Criador, mas de tomar essa glória para si. A própria profecia aponta o dedo na ferida, a causa do problema. O coração dele se encheu de soberba por causa da beleza que ele tinha. A sabedoria incrível que ele possuía foi corrompida pelo próprio brilho. Basicamente, ele se apaixonou pela própria imagem no espelho e esqueceu quem a criou. E qual é a consequência de desafiar o desenvolvedor do universo? Bom, usando a linguagem dos games, é quando um personagem overpowered é severamente nerfado. Ele perde todos os privilégios, todo o status de forma drástica e permanente. Fim de jogo. A sentença foi imediata e humilhante. Aquele ser que vivia nas alturas celestiais foi jogado por terra.
Ele deixou de ser um guardião glorioso para se tornar um espetáculo, um aviso para todo mundo sobre qual é o destino do orgulho. E isso leva a gente a um ponto-chave, que é muito importante de entender. O mal não foi criado como uma força oposta a Deus, como se fossem dois lados de um tabuleiro de xadrez. O mal surgiu como uma corrupção do que era bom, a partir do livre-arbítrio. Foi a escolha de uma criatura de se colocar no centro de tudo. Tá bom, mas por que essa história cósmica de milhares de anos importa pra gente hoje, agora, enquanto a gente decide o que postar nos stories? É simples, porque a batalha que começou com aquele ato de orgulho nunca terminou. Aquele evento deu o pontapé inicial no que a Bíblia chama de guerra espiritual. Um conflito invisível que, segundo as Escrituras, acontece nos bastidores do nosso mundo, influenciando pensamentos, tentações e as narrativas da nossa cultura. E a principal arma nessa guerra continua sendo a mesmíssima, o orgulho. Ele só mudou de roupa. É aquela vontade de ser o protagonista da própria vida, sabe? De confiar só no seu talento. É a tentação de construir uma imagem online impecável, buscando valor em likes e seguidores. É a escolha diária entre a humildade e a necessidade de se promover a todo custo. Esse slide aqui mostra o contraste final e o mais poderoso de todos. De um lado, Lúcifer. Sendo uma criatura, ele desejou subir, se exaltar, e o resultado foi a queda. Do outro lado, Cristo. Sendo Criador, ele escolheu descer, se humilhar e servir, e o resultado foi a redenção de todos. São os dois caminhos totalmente opostos. Então, a lição mais importante que a gente tira dessa análise toda é que os nossos maiores dons, seja a inteligência, a criatividade, a popularidade, o que for, são também as nossas maiores vulnerabilidades. Se o orgulho tomar conta, a maior força que alguém tem pode se tornar o exato motivo da sua queda. Isso deixa a gente com uma pergunta para refletir. A confiança nas próprias habilidades está nos impulsionando para fazer o bem, para criar, para servir? Ou será que ela está se transformando em arrogância, naquela fraqueza mortal que derruba até os mais poderosos? Em outras palavras, o orgulho é um superpoder? Ou é a nossa criptonita?